Muito bem, queridos, estamos agora em nosso último comentário espontâneo desta leitura fabulosa que foi a interpretação, comentário espontâneo do Novo Testamento. E nós estamos alegres. Eu quero parabenizar a todos os irmãos que com perseverança, não somente leram, mas também participaram aqui, assistiram esses comentários. E eu fico contente em ter edificado a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E muito alegre para concluir esse nosso comentário espontâneo. Bom, sem demora, vamos ali para o nosso capítulo 19 do livro de Apocalipse, até o final do livro. Capítulo 19, nós encontramos aqui um outro interlúdio, Fala a respeito agora do cenário, o que acontece no céu quando surgem todos estes eventos, quando Cristo vem para julgar a face da terra, destruir o governo do anticristo e implantar o seu milênio, não é? A Bíblia diz que lá no céu existe muita alegria, muita adoração, muito louvor, celebração, porque Deus implanta o seu reino sobre a face da terra e julga a meretriz, que é a cidade e o governo do anticristo, não é? E reina o Senhor Deus, nosso Deus todo-poderoso, Porque é chegado este momento, o momento de celebrar esta vitória, e aqui ele coloca também como as bodas do Cordeiro, Para os que acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista, essas bodas do Cordeiro já acontecem desde o momento que Cristo está com a sua igreja. Fantástico! Então, e aí vem o momento também que bem-aventurado é aqueles que são chamados às ceias dessa boda, Que realmente pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Foram estes que testemunharam acerca de Jesus Cristo. E nesse momento também vem um outro cenário espiritual, onde João descreve de forma categórica como se dará essa batalha também a do Armagedon. Vem Jesus, entra em Jerusalém, terremoto, juízo sobre as marcas da besta, juízo do céu, juízo nos oceanos, destruído o governo da antiga Babilônia, da Babilônia espiritual em uma hora. O anticristo se levanta, tenta regimentar um exército, principalmente o pessoal do Oriente que vem ali, está com ele ali no Armagedon. Jesus sobe até o Armagedon com este povo, ele está montado num cavalo, seu manto é tinto de sangue, então sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações, e o seu nome está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua coxa. E aí é neste momento, nessa grande batalha do Armagedon, que congregaram para a peleja, e então é neste momento que é aprisionado o anticristo, a besta, também o falso profeta, e eles são lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, na batalha do Armagedon, culminará com o anticristo e o falso profeta lançado no Armagedon, no lago de fogo e enxofre. E aí Jesus vai matando aquele exército pelo poder da sua boca, e as aves do céu vão ali consumindo aqueles cadáveres. É nesse sentido. E também é neste momento, nós estamos falando de uma tríade satânica, onde o anticristo e o falso profeta, eles são lançados no lago de fogo e enxofre, e neste momento o dragão, a antiga serpente, que é o Satanás, ele será acorrentado por 1000 anos. Logo após a batalha do Armagedon, ocorre o estabelecimento do governo milenar de Jesus. Sim, nós acreditamos num milênio, num governo literal de 1000 anos com Jesus. Porque se todo mundo já fez e aconteceu nessa terra, por que o dono da terra não teria autoridade também para fazê-lo? É simples. Amém? Está lá, corrobora com aquele texto lá de Romanos 15, corrobora com vários textos que enfim, falam sobre esse assunto. E aí é neste momento que Satanás vai ser acorrentado por 1000 anos e Jesus vai governar. Por que Satanás precisa ser acorrentado por 1000 anos? Muito simples. Porque hoje o pessoal é muito safado. O pessoal faz as coisas erradas e bota a culpa no diabo. Comete pecado e bota a culpa no diabo, de Satanás. Porém, Jesus vai acorrentar Satanás e não vai haver mais demônio tentando. E mesmo assim, como nós vemos lá em Isaías,
os pecadores miseráveis vão continuar pecando, porque eles querem fazer isso. Então, a desculpa de que é o diabo atormentando é apenas lorota para justificar quem gosta de cometer pecado. Embora também isso seja verdade. Porém, com um milênio, Deus vai provar essa verdade mesmo. Os caras pecam porque querem pecar. Esta é a realidade. Então não tem desculpa de Satanás, não tem desculpa de que não ouviu muito bem a vontade de Jesus, porque Jesus vai estar em pessoa fazendo valer a sua vontade. E Satanás estará literalmente acorrentado para levar mais uma vez a humanidade a não ter desculpas diante do trono de Cristo e diante depois do juízo final. E aí é nesse momento que foi, foi dada autoridade para julgar e nós reinaremos juntamente com ele e perfeitamente. No final dos 1000 anos, os restantes dos mortos, e aí vai ser feita a chamada primeira ressurreição, né? Os que não, e esses que morreram vão ficar também aprisionados até a segunda ressurreição. Muito bem, deixa eu ver aqui, eu sei que deu uma confusãozinha aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Então já fala que aqueles que vão governar com Cristo, aí sim, estarão aqui já ressurretos e com o corpo glorificado. Nós viremos com o corpo glorificado. Estaremos já ressurretos da primeira ressurreição, juntamente os que foram arrebatados em Cristo. Governaremos com Cristo por 1000 anos, né? Então, aqueles que creem no arrebatamento pré-tribulacionista vão entender que Jesus levou a igreja, preparou a igreja, fez as bodas do Cordeiro e agora desce juntamente com Cristo para governar com ele. Os que creem num arrebatamento pós-tribulação, na 7ª trombeta, que dá início aos flagelos e o retorno de Jesus, então esses acreditam que é nessa hora que vai haver a ressurreição dos mortos, nós vamos receber corpo glorificado e já vamos de pronto, né? Governar com ele para os 1000 anos. Qualquer um dos dois é importante. Vamos lá. Porém, ao terminar, e aí está, pós-milênio, ao terminar os 1000 anos, Satanás será solto. E isto é significativo. Por quê, pastor? Porque mesmo a humanidade não tendo Satanás por 1000 anos, mesmo a humanidade sendo governada por Jesus por 1000 anos, mesmo tendo a humanidade sido governada por uma igreja com o corpo glorificado, ou seja, a igreja não vai falhar. Porque hoje as pessoas também culpam a igreja. Eu me afastei de Jesus por causa dos maus testemunhos na igreja. Agora não tem nem mau testemunho da igreja, porque a igreja vai estar com o corpo glorificado. Mesmo assim, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto, vai seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a última peleja. Então, depois do Armagedon, vai sim ter uma outra peleja, grande peleja, a guerra do Gog e Magog. E eles vão marchar pela superfície da terra, a humanidade novamente vai se rebelar. Isto aqui é significativo. Por quê? Porque até então, antes do milênio, havia a desculpa de uma igreja falha, havia desculpa de não conhecer muito bem Jesus, nunca ouvi falar direito do evangelho de Jesus, e havia desculpa de uns demônios tentando atormentar e levando o homem a praticar o pecado. Pós-milênio, ou durante o milênio, não vai ter uma igreja falha, Jesus vai governar pessoalmente em terra e não vai ter demônio para tentação. Então, o indivíduo que cometer pecado e se rebelar voluntariamente fará isso contra Deus. E isto vai ser comprovado que a humanidade não quer saber de Deus, porque após o milênio o diabo vai conseguir seduzir a humanidade. E a humanidade vai se levantar contra Jesus. E é neste momento, diante deste último evento, sobre estes últimos fatos, com esses últimos acontecimentos, dadas estas últimas e inquestionáveis contestações, evidências de que a humanidade não quer nada com Deus, é que Deus então vai fazer o juízo final. Aí vai vir um grande trono branco, e Deus vai julgar essa humanidade toda, eliminou. Um grande trono branco, e aquele que se assenta, que é o Deus Pai, cuja presença fugiu nos céus, a terra, e não se achou lugar para eles. É neste momento que vem a segunda ressurreição, em que
todos os mortos no decorrer de todos os tempos se reunirão para comparecer e prestar conta dos seus atos diante de Deus. O mar dará os seus mortos, enfim, todo o inferno, a morte, tudo aqui vai ser julgado, né? Toda a humanidade vão ser julgados. E aqueles que não se acharam escritos no livro da vida vão ser lançados agora juntamente, né, com o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre. Fantástico. E aí sim, finalizando, um último relato, capítulo 21 e 22, onde então João descreve agora um cenário pós-juízo final. Pós-milênio, pós-juízo final. Agora um novo céu, uma nova terra. Este primeiro céu não existe, a primeira terra já passaram, o mar já não existe, e aí é onde existe agora uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Isso aqui é muito significativo, porque se nós cremos que o anticristo, que é uma imitação, uma falsidade de Jesus, junto com o falso profeta, fez da velha Jerusalém, a Jerusalém terrena, o seu governo mundial, como uma imitação, uma antagonia ao governo de Jesus, é necessário que Jesus venha e governe sobre uma Jerusalém, não mais terrena, mas uma Jerusalém espiritual. Isso tem um sentido, um significado muito importante. Por isso a necessidade da velha Jerusalém também ser a Babilônia. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus estará com eles. É neste momento, agora a igreja, corpo glorificado, só a gente de Deus, o ímpio já foi totalmente julgado, pós-juízo final, então vai haver um momento de uma eternidade vindoura na presença de Deus, não vai haver mais pranto, nem morte, nem tristeza, nem luto, nem dor, porque tudo isso já passou, não é? Não vai haver nem esse sistema solar, porque o sol já não existe, o mar já não existe, a igreja vai estar longe desse contexto aqui. Ah, pastor, isso é uma figura espiritual. Sim, também uma figura espiritual, mas nada impede que não seja também uma figura literal. Tudo bem, você fique na liberdade para acreditar como você pode acreditar. À medida em que você pode crer, à altura do que você crê, creia em nome de Jesus. O fato é que nós vamos estar com Jesus e vamos viver eternamente com Ele, dentro de um plano espiritual que para nós é tão literal, para não dizer mais literal do que esse plano natural que nós vivemos, além do nosso plano natural. E esse é o vencedor, né? Deus será por pai, ele será filho, e os abomináveis, os idólatras, os mentirosos, né? Esses aqui que caíram na segunda morte, eles já vão estar lá no lago de fogo e enxofre, porque já passaram pelo juízo final. Muito bem, e agora uma finalização de uma descrição mais pormenorizada sobre quem é a Nova Jerusalém, sobre o que é a Nova Jerusalém. Uma elevada montanha mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, né? E aí fala desta cidade gloriosa, esta cidade maravilhosa, né? Algo em torno de 2.000 metros, 2.000 quilômetros de largura, 2.000 quilômetros de comprimento, 2.000 quilômetros de altura, uma coisa fantástica, não é? Os nomes dos 12 cordeiros, apóstolos do cordeiro no fundamento, uma cidade quadrangular, e aqui ele diz que a medida de homem é a mesma medida de anjo. Então há uma forte indicação para que isso de fato seja literal, não só linguagem espiritual, mas você está livre para crer como você acredita. Muito bem, e aí então, queridos, aqui está falando da descrição de como é esta cidade. Ali não precisa santuário, porque o próprio Deus é o santuário, e não precisa nem de sol nem lua, até porque não vai ver mais sol também, né? E o próprio Jesus é que ilumina, ou seja, não vai estar mais nesse sistema solar. Glória a Deus. E todos vão andar mediante a sua luz e trarão glória das nações para ela. E aí fala também do rio de água viva, representação do Espírito Santo. Ali fala também da árvore da vida, ou seja, todo o projeto lá original que Deus intencionava fazer no Éden, foi agora resgatado na Nova Jerusalém. Ou seja, Deus não impediu de ter os seus planos realizados. O pecado não impediu de Deus realizar os seus propósitos. Porque bem sei que os teus propósitos não podem ser frustrados. Os planos de Deus vão de fato acontecer com um povo que esteja à altura
para cumprir com isso mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não haverá choro, não haverá noite, nem luz, porque o Senhor, nem a luz do sol, porque o Senhor brilhará para eles todo sempre, não é? E agora vem finalização deste capítulo, finalização deste livro e finalização de toda a Bíblia. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quais? As do livro do Apocalipse. Que mais? As do Novo Testamento. E ainda mais, as de toda a palavra de Deus. Amém? O Senhor, Deus dos Espíritos Profetas, enviou o seu anjo para falar. Vem sem demora, guarda as palavras da profecia deste livro. Qual livro? O Apocalipse. Que mais? Toda a Bíblia. Então, ele que ouviu e disse, olha, o tempo está próximo, não sela as palavras, e isto aqui existe e foi descrito para que aquele que é de Deus continue se esforçando em ser de Deus, aquele que já é do maligno, então que vá para o lado de lá mesmo, que está na hora de uma grande separação, porque venho sem demora, o tempo é chegado para acontecer isso, e Deus vai retribuir cada um para o seu próprio galardão, cada um segundo as suas obras. Ele é o alfa, o ômega, ele é Jesus, o primeiro e o princípio, e bem-aventurado aqueles que aproveitaram desta maravilhosa oportunidade de receber a Jesus e lavar as suas vidas, se purificar, se santificar por causa da obra redentora de Jesus Cristo de Nazaré. Muito bem, com isso, queridos, eu quero dizer que e concluir o livro, que é uma grande oportunidade. Se você está me assistindo aqui, se você teve o privilégio de ler conosco todo o Novo Testamento e também a participar desses comentários, você tem agora a oportunidade de receber a Jesus. Diante de todas estas evidências, diante do conhecimento de tudo que está por acontecer e agora, e é breve, você tem que tomar uma posição. Você não pode continuar em cima do muro. Se você é santo, se santifique mais. Se você é de Deus, você tem que se posicionar para o lado dele. Agora, se você é do outro lado, então fique do outro lado. Fazer o quê, não é? Deus está dando todas as oportunidades necessárias. É hora de sua posição. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, faça comigo esta oração agora. Pai Celestial, graças te rendemos por esta oportunidade de, na explanação de todo o Novo Testamento, poder conhecer a Ti, o amor de Deus, conhecer a graça salvadora e redentora de Jesus. E se porventura ainda há alguém que ainda não tenha conhecido a Cristo e aceitado, que o faça nesta hora, Jesus, reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador de sua vida, crendo no seu coração, confessando com a sua boca, para que seja salvo. Muito obrigado, querido, pela sua participação. Aquele que dá testemunho diz, certamente venho sem demora. E nós dizemos assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe, no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido. Um privilégio estar com vocês.